Cristo Jesus. Que bom a gente ter esse período de orarmos, cantando, né? Que a gente pode deixar tudo diante do Senhor. Deixa eu só dar uma ajustinha. Aqui? Não? Aqui. Tá bom? Tá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6, do 13 até o 20. A esperança é a âncora da alma. Então diz assim a palavra de Deus, Hebreus 6, 13 em diante. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito é imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria começar perguntando para vocês e para mim, nesta manhã, no que está ancorada a sua alma? Quando a gente tem um detalhe que a gente precisa observar. No que está ancorada a nossa alma? A alma é o nosso interior, o cerne do nosso ser, nossa essência. No que é que ela está ancorada? No que é que a ideia de âncora é a ideia de estabilidade. Âncora é estabilidade da alma, da vida. É a vida, nossa vida interior com toda a nossa dinâmica, a nossa vida interior com os poderes da vontade, a nossa vida interior com razão e emoção. Então, poder de vontade, razão e emoção, no que é que isso é o poder de vontade, razão e emoção está ancorado? No que eu me apoio, no que você se apoia? Neste dia, hoje, agora, Deus nos trouxe aqui porque Ele deseja falar ao nosso coração, para que eu e você, nós saibamos olhar para dentro de nós e permitir que Deus, pela palavra, mostre a importância de eu e você, nós sermos zelosos na observação das promessas de Deus que estão na Bíblia, e também da gente ser zeloso, de permitir que o Espírito de Deus faça crescer a esperança que advém da observação dessas promessas. A gente, às vezes, observa muitas coisas. Eu preciso amar, eu preciso crer melhor, eu preciso saber o conteúdo da fé que eu creio, preciso estudar a palavra, é importante, e todas essas coisas, mas todo este conhecimento deve nos levar à observação das promessas, porque a gente não tem como observar uma promessa que a gente não conhece, então a gente precisa do estudo da palavra. E esse estudo da palavra de Deus, a observação da palavra de Deus, vai necessariamente conduzir o seu coração, o seu interior, a nossa vida, à esperança firme na vontade do Senhor.
Então, a gente lembra de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, quando fala de que o amor, vai falando no capítulo 13 sobre o amor, mas mostra que o maior deles é o amor, e aí permanecem os três, até que Jesus Cristo venha, a fé, a esperança e o amor. Então a gente sempre zela pela nossa fé, a gente também observa se a gente ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mas nesta manhã, Deus quer que a gente, junto com fé e amor, a gente tenha um zelo pela esperança. Não dá para viver a vida cristã sem a esperança que brota do conhecimento das promessas de Deus na palavra. Então, como alvo para a nossa vida com Deus, como alvo para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa pensar: Deus, minha fé precisa ser fortalecida, eu preciso aprender a te amar melhor, mas eu também quero ser um crente com esperança. É isso que Deus quer para você e para mim. Porque a esperança, irmãos, ela caminha junto com a fé e o amor, mas ela é um indicativo da nossa fé. Guarda isso, é muito importante a gente pensar. A esperança é um indicativo de como está a nossa fé. Então, se eu cuido de conhecer e deixar o conhecimento da palavra e permitir que ele gere maturidade na fé no meu coração, e você faz isso, mas a gente não observa junto à esperança, alguma ponta está solta, porque a esperança é um indicativo da nossa fé. A fé dá luz à esperança, no sentido de gerar a esperança. A fé gera a esperança, e a esperança fortalece a fé. Então, um crente, irmãos, que não olha, não faz essa junção, a minha fé na palavra, junto com a esperança que advém, a gente tem um probleminha aí. E se por outro lado, você está procurando, eu estou procurando no meio da tempestade, o barco está à deriva, e a gente não tem esperança, é o momento da gente permitir que as promessas de Deus fortaleçam a nossa fé, e a nossa fé dê luz à esperança nessas promessas. O tema de hoje, como vocês viram, é exatamente este: a esperança é a âncora da alma. Irmãos, se você não estiver ancorado, se a sua alma, o seu coração não estiver ancorado nas promessas de Deus, nosso barco vai ficar à deriva, pelas circunstâncias da vida. Deus não quer isso. Você e eu, nós vamos enfrentar tempestades. Eu enfrento, nós estamos passando tempestades. Não sem propósito, minha irmã ontem disse: parece que vem ondas, pastor. Estamos no meio de ondas, e aí parece que elas vão nos encobrir. Deus não diz que não passaríamos pelas ondas e pelas tempestades, mas Ele pede que a esperança nas promessas seja a âncora da alma. Como nós precisamos dessa esperança, porque grandes são as tempestades. Duas coisas Deus quer mostrar para nós, eu vou ser muito objetivo. A importância de nós aprendermos a descansar nas promessas de Deus, e o que significa a esperança. Estou me lembrando do texto de Josué, e a figura de Josué, viveu o ministério ao lado de Moisés, gente, misericórdia. Moisés, Deus manifestando poder na libertação do povo com as pragas, lembram? Era poder de Deus. Deus, antes, no chamado de Moisés, a vara, põe aí, a sarça ardendo. Até ontem, sexta-feira, eu fui numa vigília e tinha os irmãos cantavam corinho de fogo, sabe como é? E aí eu fiquei lembrando, não tem nada a ver com o sermão de hoje, mas vou aproveitar a intimidade da família e compartilhar. Quando eu era criança, tinha um corinho antigo que falava: lá no Monte Horebe a sarça ardia. E eu cantava, uma vez eu cheguei para o pastor, o que contou a experiência dele de perguntar para o pastor, no meu caso tem nada, não é uma pergunta horrorosa, e aí eu falei: mas por que Moisés assava sardinha no monte? Lá no Monte Horebe, assa sardinha. Eu ficava com: mãe, por que Moisés foi assar a sardinha lá no monte? E ele queria saber por que ela não se consumia.
Aí minha mãe, não, olha filho, a sarça é uma planta do deserto, e assim, assim, assim. Pois é, não tem nada a ver com o sermão de hoje, mas eu estava falando de Moisés, que assava a sardinha. Ele viu o poder de Deus no meio daquela sarça. E Deus o chamou de uma forma singular, conduziu o povo no deserto com tantos sinais e maravilhas, e Josué ao lado dele. E a tarefa de viver essa promessa de estar em Canaã não foi para ele, mas foi para Josué. E Josué, ao longo do seu ministério, ele foi vivendo isso, como Deus cumpre as suas promessas. E ao final do seu livro, lá na última parte, do capítulo 21 até o capítulo 24, olha o que ele diz. Ao longo dessa experiência de ver Deus prometer algo no ministério de Moisés, mas cumprir no seu ministério. Olha o que ele diz, está lá no livro de Josué, você pode memorizar aí, 21:45 e o 24:14, palavras dele. Nenhuma promessa falhou. Que coisa linda, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma, olha aí, vocês sabem aonde? É no coração e na alma. A promessa tem que estar aqui dentro. Que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Olha a ênfase. Agora, onde é que aquele povo soube que as promessas se cumpriram? No coração e na alma. Por isso, novamente, irmãos, nesta manhã, graciosamente, Deus vem com um consolo para nós, para dizer que Ele quer que nós saibamos, no coração e na alma, as suas promessas. E esse saber, as promessas de Deus dentro de nós, de fato vai gerar a esperança. A fé dá luz à esperança. E a esperança nas promessas de Deus passa a ser a âncora da alma. Isso é uma mudança. Se a âncora da sua alma tem sido as suas emoções na selvageria, se a âncora da sua alma tem sido o seu interior solto pelo vento, se a âncora da sua alma ou da minha alma tem sido o vai na valsa, vai no ritmo ou segue as circunstâncias, alto lá. Nessa manhã, Deus chama a nossa atenção para dizer, não precisa ser assim. Ele quer nos dar um interior estável. Como isso é um alento para nós. Nós vamos viver muitos mares bravios. Nós vamos viver muitos mares bravios, mas o Senhor deseja que nós tenhamos um interior que armazena suas promessas e que tenha esperança no Senhor, e a nossa âncora está firmada nessa esperança. Deus quer descanso nas promessas e diligência. Diligência é prestatividade, diligência é serviço. Deus quer prestatividade, diligência na esperança. É isso que Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã. Então preste bastante atenção aqui. Deus deseja gerar em você descanso nas promessas e diligência na esperança. Como que Deus vai fazer isso? A primeira coisa, chamando a atenção da sua vida e da minha vida para a confiabilidade da promessa. As promessas de Deus são confiáveis. Versículo 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. As promessas de Deus são confiáveis por quê? Porque ela é solene, ela é digna, ela é respeitável. Preste bastante atenção aqui, irmãos. Por que a gente precisa confiar e descansar nas promessas de Deus? O texto o autor de Hebreus veio falando de Abraão. Abraão, imagina, 75 anos de idade, sem filho, Deus diz para ele que ele vai ser pai de uma numerosa nação. Um tempinho depois, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, pai numeroso. Lembra que até a gente já pregou isso em alguns 2 anos atrás. Deus dá um nome para ele de uma realidade que não existe. Pai numeroso, Abraão é pai numeroso. Aí as pessoas perguntam, olha, seu fulano, pai numeroso, quantos filhos você tem? Nenhum.
Desculpa aí, né? Que ironia esse nome. Chama pai numeroso, não tem nenhum filho. E Deus que mudou o nome. Deus deu um nome que é a promessa. Mas não cumpriu ainda. Podia ter dado um filho, depois muda o nome, né? Não. Deu primeiro a promessa, mudou o nome, mas não fez nada ainda. 75 anos, 25 anos se passaram e Deus cumpre a promessa. Nesse trajeto, ele tenta colaborar. Pode ser, vamos fazer uma coisa, vou dar uma ajuda para Deus. Aí, podia ser o Ismael. Não. 25 anos numa espera. E Deus diz para ele, bom, eu falo que você vai ser um pai numeroso, pai de muitas nações, e era costume na antiguidade você empenhar algum objeto para jurar. Vamos materializar isso que eu estou dizendo e eu vou jurar. Juro por esse projetor, juro por um anel, juro por, sei lá, alguma coisa que valha mais do que a minha palavra. Como Deus que está falando? Deus não precisava jurar por nada, mas ele se adequa ao costume na antiguidade, na vida social. Diz, olha, para mostrar que sou eu que estou falando, e como vocês têm o costume de, nesse momento, trazer uma garantia que é o juramento, só que o juramento é sempre por meio de algo superior, mais valioso, e não tem mais ninguém superior e nem mais valioso do que o próprio Deus. Então ele diz, eu vou jurar por mim mesmo. Eu dou a palavra e juro por mim mesmo, você vai ser um pai numeroso. Abraão, nesse momento de receber a promessa, até ela se cumprir, ele teve que esperar pacientemente. Esperar pacientemente. Esperança, espera e paciência. Vamos lembrar de Romanos 5. Todas as vezes que nós queremos chegar à esperança, ela é antecedida pela paciência e pela experiência. Pela paciência, perseverança e a experiência, até que a gente veja o produto final. Na esperança tem um caminho de paciência, tem um caminho de perseverança e um caminho de experiência com o caráter de Cristo Jesus. Abraão passou por isso. Não vai ser diferente na sua vida e nem na minha vida. Não foi diferente do Filho de Deus. Foi uma promessa que Deus deu para Abraão, confirmada pelo juramento. O juramento Deus fez por ele mesmo, porque ele é o ser supremo. E por que é que Deus teve que jurar por sua palavra? Deus não teve, mas ele o fez. Por que Deus jurou pela sua palavra? Porque não há nada que se compare à palavra de Deus. Ela é superior à palavra do homem. A palavra do homem não é suficiente em si mesma. Só a palavra de Deus, ela basta. Então, o primeiro ponto que Deus deseja chamar a nossa atenção nesta manhã é para a gente aprender a confiar nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus é a sua palavra, ela não é palavra de homens e ela é superior, ela basta por si mesma. Por quê? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos foi dada, ela foi revelada e Deus inspirou os homens para escrever essa palavra. Essa palavra não é uma coisa, não é um conhecimento como outro qualquer, é um conhecimento singular, porque a palavra de Deus é Deus dizendo assim, eu vou me revelar a vocês, povo de Deus, do qual nós fazemos parte, Igreja Batista Fonte Sicar. E eu vou me revelar a vocês em palavra. O que eu quero mostrar para vocês, eu não vou mostrar para povo nenhum outro neste mundo. É uma revelação especial dele para nós. E esta revelação especial é viva, como a gente viu no capítulo 4, e eficaz, para discernir os nossos pensamentos e os intentos do nosso coração. Esta palavra, estas promessas de Deus, como a gente viu em Hebreus 4, e Deus disse de novo para nós na semana passada, por meio da pregação do Gui, é algo que deve gerar em nós reverência, ao ponto da gente dizer, espera aí, eu preciso aprender, permitir que o Espírito Santo de Deus gere confiança no Deus da palavra. Porque só esta palavra é inspirada e só esta palavra é a revelação máxima que Deus fez dele mesmo.
E um pontinho que nos desafia isto, de zelar pelas promessas e cuidar das promessas de Deus no nosso coração, é a gente lembrar de como Josué disse: todas as promessas, nenhuma delas falhou. Vocês sabem de todo o coração. Irmãos, o primeiro ponto do sermão de hoje é saber as promessas de Deus no coração. Permitir que o Espírito Santo de Deus, que inspirou os homens para escrever e que habita em você para iluminar, ele, não posso usar essa palavra, mas vou usar outra, cele essas promessas no seu coração. Este conhecimento, nas palavras de Josué, vocês sabem de todo o coração e de toda a alma, que nem uma só promessa falhou. Às vezes, a gente sabe as promessas, mas não na alma e no coração. É tão triste, porque a gente vê o vento forte, a gente vê a tempestade e a gente sabe do Senhor, mas a gente olha para dentro do nosso coração e diz: meu coração não consegue guardar as promessas nessas horas. O ponto que o Espírito de Deus quer trabalhar dentro de mim e de você é isso. Não apenas conhecer a palavra, mas saber de toda a alma, de todo o coração, de todo o interior, essas promessas aqui. Porque saber essas promessas no nosso interior vai gerar esperança. Nós temos vivido um momento na história da humanidade, principalmente para a gente aqui no Ocidente, e mais especificamente nos grandes centros urbanos, momentos de desesperança. Está todo mundo querendo ir embora. Aliás, já vamos dar um recado aqui. Eu estou cansado de ouvir: pastor, quero ir embora de São Paulo, quero ir embora. Ai, vocês falam que vão embora, também vou. Eu já tenho a casa lá me esperando embora. Vou começar todo mundo querendo ir embora. Não, irmãos, Jesus plantou aqui, então vamos ficar aqui. É difícil, horrível. A tempestade está forte demais, e Deus perdeu o controle de jeito nenhum. Agora, o conhecimento da palavra não pode estar só no cognitivo. Lógico que ele precisa estar no cognitivo. Mas o que o Espírito de Deus quer que a gente diga, como o povo disse na boca de Josué: vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou em todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. A palavra está junto de nós, na boca, mas tem que estar também no coração. A palavra da fé que pregamos, disse Paulo no livro de Romanos. Quando a palavra da fé está na nossa boca, no nosso intelecto, mas também no nosso coração, a gente vê esta palavra solidificar a nossa fé, e esta fé fortalecida no Senhor gera esperança. Viver a vida cristã com a palavra na mente e na boca, mas sem penetrar no nosso coração, é uma vida bipolar. Eu sei, eu creio direito, eu entendo Deus. Não vou trocar Deus por falso Deus. Mas o que governa a minha vida é a ebulição da minha alma. E o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é que Ele quer que a nossa alma seja governada, esteja ancorada na esperança. Se não, a gente vai dizer: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E a gente tem pavor, a gente admite medo, isso não é problema. Mas a nossa segurança está a dizer: que bom que Cristo está no barco. Quando a gente não tem as promessas de Deus, a palavra de Deus no nosso coração, irmãos, a gente não consegue, a gente não consegue encontrar e ver a beleza e o poder soberano do Senhor. A base da esperança cristã, irmãos, não é o pensamento positivo sobre o futuro. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com todo respeito à beleza cultural desse verso. Não é pensamento positivo sobre o futuro. Tudo vai dar certo. Amanhã é outro dia. Lembra do vento levou? Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Mas hoje a tempestade está aqui.
A base da esperança de um crente é a promessa solene de Deus. Por que ela é solene? Porque Deus jurou por Ele mesmo. Por que, pastor, que eu tenho que confiar e de que poder tem essa palavra para gerar esperança no meu coração? Porque Deus jurou, foi Deus que disse. Que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que disse, haja luz e houve luz. A esperança na promessa de Deus, irmãos, ela forja na gente paciência. Por que eu não vou deixar de esperar a volta de Jesus? Porque eu sei que Deus disse. Quantos de nós, nesse período de pandemia, não dissemos, Jesus, vem logo, abrevia o tempo. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, volta logo, Jesus, a luta está muito grande. Para que rodar mais na fé? Bom é estar contigo, e é mesmo. Mas saber, irmãos, que nós estamos passando por aquilo que o Senhor deseja, mas firmes nas promessas do Senhor, como a gente cantou, isso forja em nós paciência, e essa paciência nos dá graça para a gente poder, descansar no Senhor. Quando o cumprimento de uma promessa leva tempo, pode ter certeza que a gente precisa de esperança para poder seguir. Eu não sei se você já teve essa percepção, essa experiência de lembrar de uma promessa da palavra de Deus e ver que o período que ela ainda não se cumpriu. É uma coisa muito difícil, porque lembremos dos discípulos, Jesus falou, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto serão revestidos de poder. Por que Jesus foi falar aquilo, né? Você não falou, não precisa ficar, aí segue a vida. Agora quando ele fala, fica lá e espera, aí pronto, lascou, não pode fazer outra coisa, tem que esperar. E isso nos faz, fique até que venha, é dependência total de Deus, ou ele faz ou a gente fica aqui. Não tem, o que a gente pode fazer? Nada. E é isso que o Senhor deseja para nós. E quando Deus disse para Abraão, eu vou te dar filhos, o que eu faço? Espera, já mudei teu nome, já dei a promessa, mudei teu nome já remete àquilo que eu vou fazer, só que a realidade ainda não aconteceu. A ele coube o quê? Esperar. E o que esperar? Por que esperar? Porque Deus jurou por Ele mesmo. É a importância da palavra de Deus. É ele dizer, olha, o que está aqui, irmãos, com toda a reverência e respeito a tudo que pode ser dito, que Deus usa, inclusive, para nos abençoar. Mas o que é a palavra de Deus, nada, nenhum discurso, nenhum outro conhecimento se compara. E esse pontinho, aplicando para nós aqui, no que vivemos numa geração de informações, eu digo que muitas coisas tomam o status de Bíblia para nós, só que não são Bíblia. Digo isso por mim mesmo. Não, eu estou entendendo, eu estou confiando nisso. Está confiando no quê? Olha, isso aí é o quê? É uma teologia. Teologia é coisa de homem. Ela é importante porque nos ajuda a trabalhar com a palavra. Não estou dando tiro no meu pé, não. Mas o que os homens dizem sobre a palavra não substitui a palavra. E às vezes a gente se deleita mais com o que os homens dizem sobre a palavra do que com a palavra. Só que o que os homens dizem da palavra não é inspirado, irmãos. A gente tem que ler com um alerta. Esta pregação aqui, a confiança não pode estar no meu estudo, nem no qualquer outro pregador aqui. A confiança tem que estar no Espírito de Deus, que inspirou a palavra, e na dependência de que eu estou falando e de vocês que estão ouvindo, e eu estou ouvindo junto com vocês. A garantia é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que é viva e eficaz. Então a gente precisa pedir discernimento para dizer, eu confio no quê? Eu dependo do quê? De que maneira a palavra de Deus vai gerar paciência para que você aguarde o cumprimento das promessas? E isso não é um segundo problema, um segundo ponto, que o primeiro ponto vamos ter toda a informação e conhecimento e não vamos ser negligentes nisso, mas discernindo que a voz de Deus, a revelação bíblica se sobrepõe. É importante a gente estudar
as coisas que nos levam à palavra, nos ajudam, ferramentas que nos ajudam a trabalhar melhor com a palavra de Deus, mas nada substitui um coração curvado diante do texto, para a gente poder dizer: Deus, a tua palavra diz isso, e eu estou te ouvindo e te vendo na revelação que o Senhor fez. E um segundo ponto, é este conhecimento da palavra gerar crentes pacientes. Tudo o que o nosso mundo não quer. Me diz se o nosso mundo vai gerar paciência em você. O nosso mundo é... Gente, o que é esse WhatsApp 2 vezes? O que é? A gente não tem mais... Não é verdade? O mundo não tem paciência para mais nada. Estar na cidade de São Paulo é não viver pacientemente. Você entra na faculdade já pensando na pós. Está na pós pensando no seu que lá, comprou um negócio já pensando no outro, não dá nem tempo de desfrutar as coisas, de deixar, agora é hora de deixar as coisas crescerem, ruminarem, deixa as coisas, eu ver o que Deus aponta. Não, é um mundo veloz, e não vai mudar. Agora a palavra de Deus é eterna, está dizendo: Deus nos quer pacientes. Isso não é cobrança. O que vai fazer com que a gente consiga descansar em Deus é o conhecimento da palavra, porque a palavra é viva e vai gerar crentes com capacidade de dizer: é para viver com promessa sem cumprimento ainda? Aqui ficarei. É o tempo de Deus não falar. O silêncio dele, o que ele disse até aqui, é para eu viver com o que ele disse? Assim ficarei. É o tempo de Deus fazer coisas na vida do outro e não na minha? Me alegrarei nas bênçãos dele e me deleitarei no não. Nós temos essa capacidade? Não, mas o Filho de Deus habita em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é poder na nossa fraqueza, para gerar paciência na sua vida e na minha. As promessas de Deus, o conhecimento das promessas de Deus, vão gerar no nosso coração descanso e dependência de Deus no meio da tempestade, para dizer: eu espero pacientemente pelo Senhor. Foi isso o que Abraão fez, não de uma maneira plena. Nenhum homem fez isso de uma maneira plena, e eu e você precisamos aprender com o verdadeiro homem perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obedeceu toda a voz de Deus, tudo que Deus disse ele obedeceu, e ele não fez isso para ser só um exemplo, muito pelo contrário, o que ele fez isso para nos dar essa vida perfeita e maravilhosa, por uma ação graciosa de Deus na habitação do Espírito Santo na nossa vida. Vamos sonhar com um coração paciente? Vamos pedir a Deus um coração, como está lá em Josué: eu quero saber no coração, Deus, as tuas promessas. As minhas emoções estão me violentando. Eu não aguento saber a palavra, mas dentro de mim ser governado pelo vento. É um momento, irmãos, de nós hoje dizermos ao Senhor: eu quero aprender a descansar em Ti. Por quê, irmãos? Porque descansar no Senhor nos faz lembrar que a promessa de Deus é imutável. Deus não pode mudar, Ele não vai mudar. Ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque Deus não muda. Se Deus não muda, seu propósito não muda. Se Deus não muda, a palavra não muda. Se Ele diz que vai voltar, Ele diz que vai voltar. Por quê? Porque não dá para separar quem Deus é do que Ele diz. Então, nessas horas, a gente tem que se lembrar de quem Deus é. Quando a gente vai à palavra: peraí, isso aqui, quem disse isso? Deus. Então isso faz diferença. É imutável. Isso aqui foi Deus quem disse, então acabou. Irmãos, muitas vezes a gente recebe informações e até definições e afirmações
de outras áreas do conhecimento, e eu já disse isso, quero voltar, mas a gente nesses momentos precisa dizer, peraí, quem disse isso? Foi um técnico, foi alguém que Deus deu inteligência, que bom, ele disse isso e a fala dele foi precisa, mas sobre ela tem a fala de Deus. E é nesses momentos que a gente vai dizer, olha, eu tenho, por exemplo, um diagnóstico, eu tenho na alma, no físico, eu tenho essa projeção financeira para a minha vida, e as coisas, as projeções, os estudos do meu orçamento talvez mostrem que a tendência é a escassez. Agora, que bom que eu tenho isso e eu vou usar de sabedoria na administração dos recursos que Deus me deu, mas eu não posso chegar à exaustão, porque sobre esse estudo, a gente sabe de uma coisa, há um Deus provedor. Nós estamos, por exemplo, num desafio de achar um lugar para a gente congregar. Irmãos, na cidade de São Paulo, no bairro que a gente está, no nosso redor, a nossa perna é isso, o bairro pede aquilo. Nós temos um estudo financeiro? Claro que sim. Nós vamos ser prudentes? Claro que sim. E nós vamos procurar dentro da nossa possibilidade? Claro que sim, mas há algo que não pode ser roubado do nosso coração. Deus, nós vamos fazer isso porque nós não somos inconsequentes. E nem saímos fazendo besteira no teu nome, mas tu és o dono da obra e o Deus provedor de todas as coisas. Irmão, se a gente não tem isso, nosso coração é tomado pelo desespero. Quem é que disse isso aqui? Foi ele. Ah, então tá bom. Quem disse que vai voltar? Foi Deus. Aquele que trouxe a origem de todas as coisas, disse que ele é a consumação? Sim. Então acabou. A base da sua confiança, da nossa confiança, é Deus. Não pode ser outra coisa. Por que você confia? Porque foi Deus que disse. E Ele não mente, diz o texto. Portanto, crente não pode depender da sua estabilidade. Não, eu sou uma pessoa estável nas emoções, eu sou uma pessoa controlada nas emoções, eu sou uma pessoa sensata, eu sou uma pessoa que tem muito centrada. Que bom que você é assim, mas você não pode confiar que a sua sensatez pode te dar descanso. Um crente não pode confiar na sua estabilidade e nem na força da sua própria fé. Não, a minha fé já está muito madura, passei por duras provas, e esse patamar de maturidade que eu conquistei, que Deus me permitiu dar graciosamente, estou sendo irônico não, isso me dá uma base para eu poder saber que eu vou chegar até o fim. Não confie na sua fé, deixa ela crescer e ser madura. Um cristão verdadeiro, ele depende da fidelidade que Deus tem a Ele mesmo na sua palavra. Por que Deus vai cumprir a palavra? Porque Ele é fiel a Ele. A gente não canta, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim, porque eu erro e você erra, mas Ele é fiel a Ele mesmo, e Ele não muda. E a gente pode dizer, eu confio no Senhor, e descanso no Senhor. Está tudo errado, está tudo fora do lugar, mas eu sei que Deus é fiel a Ele mesmo. Minha fé está firme, minha fé está fraca, eu estou fortalecido, eu nem sei no que eu creio mais, mas eu sei que Deus é fiel à palavra dEle, e eu não sei como Ele vai me encontrar, mas Ele vai me fazer chegar aonde Ele quer que eu chegue. Por quê? Porque Ele é fiel a Ele mesmo. É lógico que eu vou fazer parte dessa obra. É lógico que o Espírito de Deus vai trabalhar conscientemente a minha vida nesse processo, mas do começo ao fim foi Deus que fez. Irmãos, saber que Deus não muda, Ele não mente, e o propósito dEle é imutável, e Ele empenhou a palavra dEle, Ele empenhou o ser dEle naquilo que Ele disse, é a base do nosso descanso para dizer, eu sei que Deus vai trabalhar na minha vida, e a gente vai ver o propósito dEle se cumprir, revelado nas Escrituras. Portanto, irmãos, o que é que a gente faz hoje? Corra para o refúgio, diz o autor de Hebreus. Corra para o refúgio. Sai correndo. A ideia aqui, foge. Você vai ficar esperando uma coisa te alcançar? Sai fora, meu. Corra para o refúgio.
Que refúgio é esse? A ação é essa. Sai correndo para o refúgio. Saia do estado de apatia e de desencorajamento ou indiferença com relação à palavra. Saia do estado de apatia. Corra, agarra a esperança que está proposta, que está disponível. Segura firme com coragem. Se a gente não segurar essa esperança das promessas de Deus com coragem, irmãos, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar apático. Deus, Ele estendeu a esperança, mas Ele também incita a gente para ser diligente na tomada de posse da esperança. Então há uma ação que a gente precisa fazer hoje: manter o coração resoluto e dizer: Deus, eu quero ter esperança. Eu quero ter esperança. Manter o coração resoluto e pedir que o Espírito de Deus gere essa realidade dentro de nós. É uma realidade a ser experimentada. E eu queria que nós orássemos isso hoje. Deus, eu quero experimentar essa realidade aqui dentro. Eu não quero saber a palavra, eu quero a palavra somente. Eu quero a palavra viva dentro de mim. Porque eu quero minha alma ancorada na esperança. A esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Essa promessa, como diz os 2 últimos versículos, ela é imóvel. Ela é imóvel. Âncora é isso, né, irmãos? Garante estabilidade no meio da instabilidade. Desvia. Deixa o nosso barco estável, mesmo que em meio à tempestade. Essa esperança, ela é segura e firme. Por quê? Porque Jesus é o precursor que foi ao santuário de Deus. O autor usa 2 imagens: a âncora da alma, que no meio da tempestade deixa o nosso barco vida estável, mas também o Santo dos Santos. Ele muda para uma outra imagem, o sumo sacerdote na presença de Deus, dizendo: Jesus é um precursor. E o que significa ser precursor? Ele está entendendo que pessoas vão segui-lo atrás. Fazendo o quê? Indo e vivendo na presença de Deus, tudo deixando no altar. Por que você vai deixar as coisas no altar? Porque você tem esperança. Por que você vai correr para o altar de Deus? Porque Deus é a sua esperança. Por que quando os diagnósticos são horríveis, quando você recebe uma afronta, quando alguém te trai, ou quando você perdeu o emprego, ou quando você não tem uma boa projeção do teu amanhã, ou quando o teu coração está solto e selvagem, por que você vai correr para o altar de Deus? Porque Deus é a tua esperança. Jesus fez isso. O que é que ele fez na agonia da cruz, irmãos? Foi para o altar de Deus, na presença do Senhor, lá no jardim, no Getsemane. Por quê? Porque Deus é a sua esperança. Então é o dia da gente ir para o altar de Deus e dizer: Deus, eu quero ir para o altar, viver diante do Senhor. Jesus abriu esse caminho, Ele é precursor, e eu quero seguir o caminho de Cristo. A gente pode ir onde Jesus está, à destra de Deus, à direita de Deus. Eu termino, irmãos, dizendo para você que o antídoto para a apatia é a renovação da esperança. A esperança, irmãos, é a motivação para nós sermos fiéis à fé e para o amor. Se você está querendo uma fé forte, uma fé bíblica, crê direitinho, ser um crente bereano, que confere as Escrituras, e um crente que é amoroso, que ama a Deus sobre todas as coisas, e ama o próximo como a você mesmo, mas você não zela, é diligente na esperança, tem uma pontinha solta. A gente precisa observar essas 3 coisas, e elas se retroalimentam. E o que Deus deseja hoje é tirar a nossa apatia, se ela existe, e renovar a nossa esperança no Evangelho. Você não veio aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. O Espírito Santo de Deus pôs essa agenda para você, para nós, para que a gente seja renovado na esperança. E a gente aprenda a permitir que essas promessas da palavra de Deus sejam vivas aqui dentro. De maneira que isso se sobreponha a todo conhecimento e informação que a gente tem aqui lhe dar. Vai para a terapia, com todo respeito.
Mas entenda aquilo como voz humana. As ferramentas foram usadas, diagnósticos foram dados, ok. Agora corra para o altar. Com esses diagnósticos. Não seja cego e surdo. Vá para as consultas, receba os diagnósticos, seja do que for. Procure o orçamento, faça os estudos financeiros. Resolva os conflitos na família, com você mesmo, enfim, seja no que for, com você, lá no trabalho, no projeto de carreira. Pegue tudo isso, são coisas boas que Deus deu inteligência para o homem para poder fazer. Mas leve tudo para o altar. Leve tudo para o altar e diga, bom Deus, está tudo aqui, mostra a inteligência que o Senhor deu para o homem, mas eu preciso te ouvir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Isso aqui não traz esperança para a minha alma. Lembra quando eu compartilhei, estava na live ainda, quando eu desejei ser pai, e aí fui fazer um tratamento, o médico falou, o seu caso é fácil, um ano você está com o neném no colo. Eu saí de lá, firme nas promessas do meu... Só que não era do Salvador, era firme nas promessas do doutor. Saí de lá, cantarei louvores ao doutor, vou voltar feliz demais. Quando passava o tempo, irmãos, a ciência deu certo, os exames mudaram. Eu tinha resultados, assim, o índice de rejeição genética meu da Mariu era assim, depois do tratamento, ficou tudo compatível. A minha semente, que era pouca, brotou vida. Mas não vinha vida. O médico falando, não sei mais o que fazer. Ele falou, eu não sei mais o que fazer. Desculpa, porque eu falei que daqui a um ano você já está com o neném no colo, porque já não dá mais o prazo. Eu falei, fique em paz. Quando é que tudo isso, irmãos, eu fui entender o fim disso tudo? Quando, depois de 3 anos de rodar muito, sem paciência, confiando nas informações, não tinha mais o que fazer, eu falei, Maria, vamos orar, e vou entregar esse desejo no altar, diante de Deus. A gente dobrou o joelho e falou, Deus, eu queria tanto um filho, porque eu sei que acho que o Senhor quer me dar, mas não tem mais o que fazer, estou num ponto que bateu no teto, ciência está falando mal de ciência, não tem mais o que fazer, nem o remédio que eu tomo tem na farmácia mais. Agora o que eu posso fazer? Eu chegar diante do Senhor. Engraçado que naquele dia eu falei, mas 3 anos eu não tinha feito isso, lógico que tinha orado, mas não sobre esse ponto. Quando eu falei, entrego, se o Senhor quiser dar, amém, se o Senhor não quiser, agora eu preciso aprender a ter contentamento no Senhor. Eu sei disso, mas viver é obra do teu Espírito. Aí, irmãos, é como se o Espírito de Deus arrancasse aquele peso, aquela amargura com a mão. Eu não recebi o filho, mas viver sem essa amargura arrancou. O Senhor não fez, não deu vida. Talvez Deus tirou uma vida, como a gente viu o nosso irmão Alex na semana passada. Ele dá e ele tira. E quando ele não quer dar, ele não vai dar. E quando ele quer tirar, ele vai tirar, porque tudo é dele. Agora, nesse processo, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. E eu me lembro, irmãos, que o ir ao altar não era mais alegria no meu coração, a alegria eram as coisas. E aí, irmãos, é muito difícil quando você sabe de Deus, mas Deus não é a alegria do teu coração. Então eu disse isso para ele, é difícil confessar, mas o Senhor não é meu tudo. O filho que eu não tenho é o tudo do meu coração. Eu não quero que ele seja, mas eu não consigo. Meu instinto é todo para amá-lo, mais do que o Senhor. E aí o Espírito de Deus, não foi a minha força, nem a minha fé, mas a fidelidade de Deus a Ele mesmo, arrancou com a mão. Por que eu não orei antes? Já disse isso naquele dia. Por que eu não orei esperar 3 anos, rodar no deserto? E quando Deus me deu um filho, eu segurei o João na minha mão, na maternidade o pai dava o primeiro banho, hoje não tem mais. E quando eu segurei, falei, Deus, que vontade de pegar ele para mim, mas eu falei, não, ele é teu. Eu lembro disso, tem até foto, e eu chorando, minha mãe, ele está emocionado porque Deus deu filho. Estou emocionado porque ele não é meu, estou emocionado porque ele é de Deus. Nunca vai ser meu, não quero, eu sou só um servo de Deus. Irmãos, estou compartilhando isso porque eu estou em família, para a glória de Deus, e porque isso ilustra a palavra.
Deus não quer o seu coração amargo, o meu coração amargo. Deus não quer que a gente ande sabendo a palavra, mas a esperança não ser a âncora da nossa alma. O que Ele deseja, irmãos, é que nós vençamos a apatia para Ele, permitindo que o Espírito de Deus renove a nossa esperança no Evangelho. Isso é um avivamento. O Espírito de Deus paira sobre a palavra para poder fazer isso. E nós vamos orar pedindo isso a Deus hoje. Eu quero ter esperança renovada. Esperança em diagnóstico, esperança em projeção, não. Eu vou lutar, vou receber, vou observar. Não sou ignorante, não sou cego e surdo. Mas a despeito disso tudo, eu quero encontrar paciência nas promessas do Senhor e poder dizer a palavra. Eu sei as promessas no meu coração. Saiba as promessas de Deus no seu coração. Isso vai tirar inveja, isso vai tirar ciúme, isso vai tirar desespero, isso vai tirar medo do amanhã, isso vai tirar tudo do seu coração. Agora a gente precisa ser ativo, correr para o refúgio, diz o texto. Então não vamos perder tempo, vamos correr para o refúgio, os braços do nosso Deus, no altar do Senhor. Hoje nós estamos aqui, Ele está no nosso meio, e a gente pode deixar tudo no altar do Senhor. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque é diante do Senhor que nós podemos rasgar o nosso coração. Para que rasgar as vestes? Para que rasgar o exterior? Para que expor ao Senhor casca? O que nós queremos é aquilo que está dentro de nós exposto. Só o Senhor sabe o que está dentro de nós. Só o Senhor sabe a aflição, só o Senhor sabe o desespero, só o Senhor sabe a apatia, só o Senhor sabe o medo, só o Senhor conhece, Senhor Deus, todas as coisas que estão dentro de nós. Mas nesta manhã, como a gente se derramou diante do Senhor, no período dos cânticos, numa atitude de oração, e nós humildemente dissemos ao Senhor que liberdade é essa que Cristo nos deu de chegarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus, e rasgarmos os nossos corações diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Renova-nos na esperança nesta manhã, Senhor. Renova-nos na esperança, Senhor Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, para que nós possamos suportar as duras provas que o Senhor tem permitido que passemos, essas ondas horrorosas, ó Deus, grandes, de mares bravios, que parece que vão engolir a nossa vida a barco. Mas a esperança de um Deus que jura por si mesmo, Criador dos céus e da terra, pelo poder da sua palavra, é o que nos faz, Senhor Deus, olhar para os nossos filhos e dizer: vou criá-los no Evangelho, porque mesmo em meio a um mundo perdido, o Evangelho vai preservá-los, vai ensinar o céu neste mundo perdido. Mesmo em meio a tantas informações, tantos diagnósticos gerais e pessoais, que vêm com exatidão e que mostram conhecimento e ciência, Senhor Deus, e nós te louvamos inclusive por isso. Mas sobre tudo isso, a palavra de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor tem nos dado a palavra, Deus. O Senhor tem dado a palavra abundantemente para nós, e nós te glorificamos por isso. Mas nós não queremos a palavra só na boca, o que queremos a palavra é no coração, porque com a boca se confessa e com o coração se crê, para a justiça. O que queremos é que o texto de Josué também seja vivido por nós, ó Deus. Nenhuma promessa do Senhor deixou de se cumprir, e o teu povo soube no coração. É isso que oramos nesta manhã, saber a promessa no coração. Não permita que o nosso coração, ó Deus, ele seja dirigido por outros saberes. Que ele saiba muitas coisas, mas ele seja governado pela sabedoria revelada, pela palavra de Deus, viva e eficaz. Que essa palavra opere, ó Deus,
milagres no nosso interior nesta manhã, como aquele dia eu orei, não foi o poder da minha oração e nem uma fé poderosa, mas a tua palavra arrancou aquela amargura de dentro de mim. Eu clamo ao Senhor nesta manhã, para que o teu Espírito, Senhor Deus, opere a palavra dentro de nós. Onde há ódio, Senhor Deus, que haja amor. Onde há soberba, que haja humildade e mansidão do Cordeiro de Deus. Onde há o desespero, que haja, Senhor Deus, a espera silenciosa. Onde há, Senhor Deus, a apatia, que haja, Senhor Deus, a alegria de viver no altar de Deus. Senhor, nós queremos a tua bênção sobre nós, Senhor Deus, e precisamos de ti. Renova a nossa esperança no Evangelho de Cristo Jesus. Faze-nos crentes, Senhor Deus, firmes nas promessas do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele.